Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus, é uma alegria receber você para iluminarmos a nossa vida com a força da mensagem conciliadora, inclusiva, amorosa do Cristo de Deus. O programa de hoje é dedicado aos colaboradores da Legião da Boa Vontade, pessoas que lutam todos os dias por um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Nós conheceremos os destaques da revista Boa Vontade 280, uma revista que se dedica a semear boa notícia no mundo, a levar aos corações os resultados desse empenho, dessa ação espiritualmente transformadora pelos caminhos da solidariedade. Aquilo que se dá quando vivemos a boa vontade no seu sentido profundo, aquele que aprendemos com Jesus. Hoje vamos conhecer as lições que o Cristo nos apresentou na parábola do bom samaritano e aprofundar, a partir dessas lições, o nosso conhecimento sobre a nossa responsabilidade e o poder que temos em fazer um mundo mais justo, solidário, um mundo melhor para todas as pessoas. Esse é o motivo de ser da Legião da Boa Vontade e vamos juntos nessa direção, inclusive convidando você a fazer a sua parte também, na construção de futuro, de oportunidades justas para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, por esse Brasil afora, tão necessitados dessa ação decisiva que a LBV apresenta, promovendo educação e assistência social com espiritualidade ecumênica. Ou seja, a necessidade que existe hoje no mundo e no nosso país é tão grande do socorro emergencial, mas também das ferramentas poderosas da educação, olhando para as pessoas como um todo, para que elas recebam condições de desenvolvimento adequadas, possam ter acesso a todos os seus direitos fundamentais, possam se sentir amadas e, nesse respeito, possamos construir de fato um país melhor. Vamos nessa direção juntos, você já pode participar, inclusive trazendo o seu nome, os nomes dos seus entes queridos, para a Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade, código 11 99801 1242. Ao seu coração dedicamos este brado de decisão por Jesus, o Cristo de Deus. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Disposição no bem, nós vamos renovar agora juntos, estudando a Boa Nova do Cristo de Deus, o seu Santo Evangelho. Vou te apresentar os convidados dessa edição, uma alegria recebê-los. Hoje conosco a Regina Nascimento, que é gestora de educação permanente da Legião da Boa Vontade, e o Eduardo Isaías, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós vamos olhar para esse conteúdo tão precioso que o Cristo nos apresenta no seu Evangelho, procurando fazer o que a LBV faz todos os dias, encontrar e exaltar as contribuições do Cristo para as diversas áreas da vida espiritual e humana. No nosso entendimento, Jesus não contribuiu apenas com o universo da religião e da religiosidade, que, é claro, tem uma importância muito grande, né? E expressões belíssimas em todas as tradições, culturas e tempos. Jesus nos ensinou educação, economia, ciência, arte, esporte. Jesus nos ensinou cidadania no sentido mais profundo do termo. E é nessa direção que nós vamos caminhar agora, olhar para essa contribuição magnífica que ao longo da história, infelizmente, não tem sido observada com o devido respeito, a devida atenção. Na edição anterior da revista Boa Vontade, o irmão Paiva publicou a parábola do bom samaritano, e começou uma apresentação muito importante, um artigo muito celebrado dele, a respeito da ideologia da Legião da Boa Vontade, que é justamente essa, né? A vivência daquilo que o Cristo ensinou na parábola do bom samaritano. E nessa edição 280 ele dá continuidade a esse ensinamento, e para estudarmos o conteúdo do editorial da revista, nós vamos retomar a parábola. É possível e bem provável que muitas pessoas estejam nos acompanhando pela primeira vez. Então nós vamos ao livro Jesus e a Cidadania do Espírito, em que o irmão Paiva
Paiva teve o cuidado de publicar aqui na página 244 a parábola do bom samaritano, que foi registrada pelo evangelista Lucas no capítulo 10, versículos de 25 a 37 do Evangelho de Jesus. E vamos olhar para esses ensinamentos em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos ao estudo da parábola do bom samaritano. Certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe respondeu: Disseste o bem, faze isso e viverás. E o doutor da lei, contudo, querendo justificar-se a si mesmo, questionou-lhe: Mas Jesus, quem é o meu próximo? O mestre replicou-lhe, contando-lhe uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo um levita, chegando àquele lugar e avistando o pobre homem, passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, fitando-o, tomou-se de infinita compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre um animal de sua propriedade, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No outro dia, partindo, tirou 2 denários, antiga moeda romana, e deu-os ao dono da hospedaria. Ele disse: Cuida bem deste ferido, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando aqui voltar. Qual, pois, destes 3, perguntou Jesus ao homem da lei, te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ao que o doutor da lei lhe respondeu: Claramente o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe então calmamente Jesus: Vai, pois, e faze da mesma forma. Transformadora e de uma potência social, né, extraordinária. E é interessante a gente pensar, foi uma história que Jesus inventou. Ele criou o enredo, criou o herói, né, e todos esses elementos, criou as estratégias que esse herói utilizou para resolver o conflito. Todos esses elementos nos ajudam a contar a história de um mundo melhor. Nos ajudam a ressignificar as nossas relações, Regina, e a perceber o nosso papel nesse mundo de uma maneira muito mais solidária, muito mais participativa, tomada pela compaixão, né? Essa grande mensagem desse enredo tão lindo que Jesus nos trouxe e que milênios se passaram e ele continua desafiando o nosso entendimento, né? Essa passagem, ela sempre me faz pensar que nós estamos num
contexto, num planeta, numa condição em que a gente só consegue viver porque estamos em grupo, porque tem outras pessoas. É impossível, né, sobreviver sem a ajuda de outra pessoa. E aí Jesus vai ampliar isso para toda a humanidade, porque ele vai mostrar que na minha reflexão, né, a gente precisou de um pai, de uma mãe, de um adulto, uma pessoa que estivesse ali para nos guiar enquanto a gente era criança, para nos alimentar, para as coisas mais básicas, para a gente sobreviver, né? E aí Jesus vai mostrar que não é só porque a gente depende de alguém que a gente vai precisar do outro, a gente vai precisar do outro sempre, e a gente tem que olhar para isso como a base da nossa vida, como a base da nossa existência, de como a gente pode viver em sociedade, a gente deve viver em sociedade, mostrando que não é só, na fragilidade sim, mas no entendimento de que essa fragilidade é a vida, né? O samaritano que ajudou essa pessoa que estava caída, ele olhou para este homem e pensou, a vida, as pessoas precisam de mim, essa pessoa precisa de mim neste momento, mas ele não é o único, né? A gente precisa um do outro em humanidade, porque hoje eu posso ajudar. Eu imagino, né, que ele tenha pensado isso. Hoje eu posso ajudar, hoje eu estou aqui, eu não estou ferido. E ele está. Então, eu entendo que Jesus ampliou muito a nossa visão em sociedade. E é interessante porque você falava que Jesus ele elaborou essa história. Entretanto, ele faz um retrato muito preciso do que era aquela sociedade e, podemos dizer, do que é o mundo hoje, em que muitos daqueles, né, de quem se espera muito, ou um exemplo, uma iniciativa, nem sempre corresponde da maneira correta, e muitas vezes aqueles que estão ali são talvez menos lembrados, ou de quem vai se pensar que vai sair as melhores condições, são aqueles que de fato colocam a mão na massa e fazem o que precisa ser feito. Porque a pergunta que o doutor da lei faz a Jesus, ela é muito importante. Quem é o meu próximo? Porque na leitura daquele tempo, e voltamos a dizer, talvez para muitos hoje ainda seja assim, o próximo é com quem você tem uma afinidade ali, muitas vezes social, política, também de laços consanguíneos. Então se resume a um grupo muito pequeno, essa visão de proximidade. Quem merece minha ajuda. Exatamente. Quem precisa de mim, quem eu preciso me locomover para ajudar. Mas Jesus ampliou. Falou, olha, na verdade o seu próximo está caído aí precisando da sua ajuda. É aquela pessoa que a Regina falava, está neste momento necessitando e que você tem algo para oferecer, e nem sempre você está no melhor momento da sua vida, porque também tem essa condição. Às vezes a gente espera muito, não, quando eu estiver melhor financeiramente, e é bom, ter uma saúde financeira boa é indispensável, principalmente quando a gente pensa num momento desafiador do planeta. Entretanto, talvez a condição ideal da nossa própria existência não vai existir, não vai haver. Tanto é que o samaritano não deixa lá uma fortuna, olha, pode gastar à vontade. Ele deixa 2 denários, porque era o que ele tinha. Mas ele diz, olha, depois eu volto e a gente acerta o que for mais necessário, das despesas que ele tiver aqui realizado. Então, é muito importante essa reflexão, quem é meu próximo? Isso tem que bater todo dia na nossa consciência, porque a questão é de quem eu me faço próximo. Jesus mudou profundamente a questão. Exato, porque o próximo... De quem você se aproxima. Isso, e essa ponte, esse ir, é que traz para nós o protagonismo da questão. Isso. Bom, o fulano não olhou na minha cara, então eu vou lá conversar com ele, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, a gente por acaso está brigado, sou eu que tenho que tomar a iniciativa, porque sou eu quem me vejo como próximo dessa pessoa. Porque, diga-se de passagem, nem o samaritano conhecia aquela pessoa que foi assaltada, estava lá moribunda na estrada, e nem aquela pessoa conhecia, tampouco o samaritano. Mas a iniciativa fez com que eles fossem mais próximos do que nunca, porque a vida daquele homem estava na mão daquele samaritano. E ele faz, né, Jesus traz um enredo em que o samaritano faz por um desconhecido o que você faria para uma pessoa da sua família. Sim. Ele dá o socorro imediato, ele transporta até um lugar seguro, ele passa a madrugada cuidando daquela pessoa, deixa recursos e ainda se compromete
que o senhor gastar, né? É o que você faria para um amigo próximo, para uma pessoa que você tem valoriza. Isso, exatamente. A revista Boa Vontade, ela faz isso. Ela leva boa notícia aos corações há muito tempo. Há pelo menos 280 edições. Estamos estudando essa edição 280 hoje no Assunto é Jesus. E a capa da revista é a Maria Eduarda. Ela é atendida pela Legião da Boa Vontade em Piracicaba, São Paulo. Tem vivido grandes alegrias e enfrentado nos seus desafios com o suporte dessa equipe imensa, tão linda da LBV lá em Piracicaba. E a gente vai ouvir agora um pouco desse progresso, dessas conquistas que serão compartilhadas especialmente com você, que é colaborador da Legião da Boa Vontade. Vamos ouvir Andréa Fernanda de Almeida, assistente social da LBV em Piracicaba, São Paulo. A gente tem contribuído muito, de forma muito positiva e pertinente, o desenvolvimento e a superação, né, das vulnerabilidades da criança. Ela tem apresentado um bom desenvolvimento, inclusive com outras crianças em grupo, em integração, né, o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento de estar com o outro, de reconhecer ela junto com o outro. Ela tem apresentado grande melhora, né? Ela tem um vínculo bastante importante com a LBV, né, com as crianças e também com os educadores, com a equipe que trabalha na unidade. Quando ela chegou, né, na instituição, ela tinha algumas formas ainda de se relacionar ainda bastante com dificuldade, né? Ela também não tinha muito autocuidado, ela colocava muito objetos na boca, isso era uma preocupação que a mãe tinha muito grande. Ela não se alimentava sozinha, né? Ela não conseguia manusear muito material para fazer as atividades, e a gente tem percebido o quanto ela superou essas fragilidades, porque hoje a Maria Eduarda ela almoça sozinha, ela toma o café da tarde sozinha, ela escolhe o quanto ela quer comer e ela não há desperdício, porque ela consegue ter o que ela quer, né, essa autonomia do que ela quer. E hoje ela consegue uma coordenação motora mais assim afinada, mais organizada. Essa mãe está mais segura, essa mãe está mais feliz, né? A gente tem conversado bastante e a gente trabalha de uma forma muito acolhedora, de uma forma que respeita muito o outro, sem julgamento, sem apontamento. E isso a pessoa se sente muito acolhida. As crianças adoram ela, né? As crianças assim, respeitam muito ela, porque ela é muito autêntica, né? Então, assim, ela ajuda, ela fala, ela ensina, e as crianças respeitam muito ela, e as crianças não trazem pra gente assim que ela é diferente, entendeu? E isso é algo tão importante, e a gente trabalha isso com as crianças também, respeitar o outro na condição que o outro tem, né? A gente falando da Maria Eduarda, mas assim, ampliando para as outras crianças, é algo que eles não têm outros serviços. Por exemplo, a escola é algo mais pedagógico, né? Então, quando eles estão no serviço de convivência e têm a oportunidade de ter acesso a essa ampliação do mundo pela pedagogia do afeto, provavelmente é um despertar de emoções de forma muito positiva que eles vão levar no coração e na mente por todos os lugares, né? E eles vão conseguir se relacionar com todos de forma dentro de uma cultura de paz, de uma comunicação não violenta. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente trabalha, né? O mundo precisa, né? É
isso que o mundo precisa. E terminamos com esse sorriso maravilhoso da Maria Eduarda. E obrigada a Andréa, que participou com a gente lá de Piracicaba, Andréa Fernanda de Almeida, assistente social da Legião da Boa Vontade na cidade, trazendo uma síntese, né? Como eram as coisas quando a Maria Eduarda chegou, como são as coisas hoje, né? A desigualdade e as urgências, né, relacionadas à pobreza no nosso país, elas são gravíssimas. E quando se trata, né, das crianças, adolescentes e jovens, né, adultos e idosos também, com deficiências, síndromes e transtornos, tudo isso é muito ampliado, né? E é tão lindo perceber, né, que é possível vencer esses bloqueios sociais, esses impossíveis, esses preconceitos, esses entraves, né? E permitir que as pessoas que têm condições específicas, síndromes, transtornos, deficiências, que essas pessoas recebam oportunidades justas para o seu desenvolvimento. Então, ver a Maria Eduarda sorrindo, evoluindo nas suas diversas capacidades, se sentindo em casa e se desenvolvendo plenamente, e a matéria é lindíssima, nós convidamos você que está em casa a ler. Isso é o espírito, né, da Legião da Boa Vontade, é criar essas condições. E aqui no editorial que o irmão Paiva nos traz nessa edição 280, ele escreve, né, uma bela e comovente lição do Cristo falando sobre a parábola do bom samaritano. A narrativa sobre o bom samaritano, que reproduzimos na primeira parte, na edição anterior da revista, constante do Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, evidencia que não basta unicamente instruir e educar. É imprescindível reeducar com espírito ecumênico, isto é, sem ódios, para que se alcance a espiritualização da criatura, bem como exprimir a todos os seres espirituais e humanos a importância da compaixão, da solidariedade, da generosidade, do entendimento, para que haja povos realmente cordiais, né? Isso é uma conquista do coração. Daí pregarmos a globalização do amor fraterno. Costumo dizer que cada espaço conquistado pelo amor é perdido pelo ódio. Então, essa é a nossa diretriz na LBV, Regina. A gente se contrapõe às injustiças, ao caos, né? a toda essa cultura de violência com oportunidades de solidariedade, de cooperação, né? Sim, exatamente. O exemplo da Maria Eduarda mostra bem, eu entendo aqui, que como Jesus nos ajudou a ampliar o conceito de fraternidade. Com a parábola do bom samaritano, ele nos mostra que ter fraternidade, pensar em sua família, vai além das questões consanguíneas, né? Ou do seu grupo social específico. É olhar para a fraternidade de uma forma universal, ecumênica, para todo o planeta e para todas as pessoas. E a Maria Eduarda, ao encontrar a LBV, né, a família dela, ao encontrar a LBV, encontra também as oportunidades que ela precisava para se desenvolver, que foram oportunidades dentro da convivência, dentro de grupos, de outras pessoas iguais e diferentes, que estando juntas se ajudam, né, aprendem umas com as outras, estimulam umas às outras, enfim, e aí tanto dentro de um centro comunitário de assistência social da LBV, você vai ter as técnicas, né, assistente social, psicólogo, pedagogo, educadores, a gestora, enfim, a equipe da cozinha, da limpeza, que vai estimular, que vai abraçar, que vai acolher, e você vai ter também as outras crianças que aprendem a ser fraternas umas com as outras, e então se acolhem, se ajudam, se estimulam. Então é um exemplo muito importante, muito bonito do quanto a gente é capaz de ser fraterno, né, para além da nossa família, né, ali no núcleo fechado, e ser fraterno com a humanidade. E a LBV nos ensina isso e põe isso em prática nas suas atividades. É isso, porque fraternidade é amor entre irmãos. Sim. É reconhecer a igualdade de valor, né? Entender que existe entre nós um afeto inegociável. Achei interessante que a Andréa, inclusive, falava sobre a pedagogia do afeto desenvolvida pelo irmão Paiva, né? Que se aplica justamente a essa primeira fase da vida, né? Os cuidados com a infância. E isso é uma grande conquista. Os adultos se considerarem irmãos das crianças, né? E educarem com esse respeito, com esse cuidado, com essa atenção, isso é a revolução na educação, né? E até por isso que o irmão Paiva coloca no texto que você trazia há pouco como destaque, é imprescindível reeducar com o espírito ecumênico, porque mesmo que aquelas crianças, aqueles adultos
não tenham, por exemplo, no seu cotidiano comum, seja em casa, seja nos outros ambientes em que frequentam, o contato com pessoas com síndromes ou com deficiências, elas têm essa realidade ali. E se não aprenderam antes a lidar, se para eles antes era um universo distinto, diferente, ali eles têm uma outra oportunidade de se reeducar, porque essa é a chave no sentido de reeducar, é redescobrir aquilo que você ainda não teve oportunidade de entender com maior clareza, com maior profundidade. E essa abertura para o mundo, que não deve habitar apenas o coração das crianças, que geralmente tem muito mais esse ímpeto, essa busca por unir, por congregar, é isso que vai fazer a diferença. O próprio irmão Paiva termina falando isso aqui, ó, cada espaço conquistado pelo amor é perdido pelo ódio. Porque aí a gente vê a Maria Eduarda, mas tinha também a sua mãe Maria Luzeni, que quantos nãos ela deve ter escutado? Quantas pessoas já não devem ter passado pela vida? Ah, vai ser difícil, hein? Nossa! Então, quanto já não foi trazido de carga, de uma dificuldade que ela poderia encontrar? E quantas portas não se fecharam? Quando as portas desse coração azul se abrem, é um espaço conquistado pelo amor. E aí tudo aquilo que veio de um passado difícil, que a gente sabe, você falava das condições socioeconômicas e todas as outras que vêm a seguir por conta da condição em que ela se encontra, agora se abrem porque ela tem, na verdade, mais esperança no mundo, porque ela sabe que nem todo mundo que fechou a porta é o mundo inteiro. E é esse o ponto que o próprio samaritano, aqui a parábola do bom samaritano, nos indica. O doutor da lei, ele era ótimo em saber as leis. Então, aquele homem poderia ser, olha, magnífico no conhecimento do cérebro, mas faltou a ele uma coisa simples, entender quem era o próximo. Talvez se a gente perguntar para qualquer uma dessas crianças, elas vão saber. Conhecem, tem propriedade sobre quem é esse próximo. Então não adianta nós sermos ótimos no cérebro e esquecermos do que é o principal, que é o coração. E da mesma forma, né, a Maria Eduarda, ela tem direitos. Então, provavelmente não, a assistente social comentou, ela está matriculada na escola, então ela participa de outros serviços e políticas públicas e ambientes dos quais ela tem direito. Mas em quais desses espaços as pessoas estão levando em seu coração, como você estava dizendo agora, essa vontade, né, de estar com ela, de aprender com ela, de ensiná-la, de conviver com ela. Então, quando a LBV traz a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico, ela ensina os educadores a colocar no seu coração essa vontade de estar com essas pessoas todas, sem discriminar, e a cuidar, a proteger, a ensinar, a aprender também. Aliado a muita técnica também, né? Porque Exatamente. Não são pessoas assim que vieram, eu tô com boa vontade, mas não sei como é que faz nada disso. Porque aí não seria qualificados, exatamente. Ia ficar lá na boa intenção. Isso, exatamente. Exatamente. São profissionais que estão ali, se formaram para aquilo, estudaram, têm seu ímpeto de trabalhar, mas aprendem então a estar com o ser humano, né? A levar a humanidade para aquilo que eles fazem a partir dessa visão. Essa linha educacional que o irmão Paiva desenvolveu, né, a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico, a gente já falou do afeto até o final da infância e depois dos 11 anos em diante a pedagogia do cidadão ecumênico. Elas nascem, né, essa grande proposta educacional nasce da observação dele a respeito das contribuições pedagógicas de Jesus. E dessa premissa extraordinária que o Cristo revela, né, com milênios de antecedência, porque agora que a gente está descobrindo isso, que todas as pessoas são capazes de aprender. E isso é tão transformador, tanto na escola, né, no espaço de educação formal, como nos outros espaços de educação, porque a educação não acontece só dentro da escola, é uma parcela muito importante que está acontecendo ali, mas a gente acabou de ver, né, uma transformação por meio dos caminhos educativos num ambiente de convivência do Centro Comunitário de Assistência Social do LBV. A família é um outro ambiente preciosíssimo de educação. Hoje no Assunto é Jesus, nós estudamos a revista Boa Vontade. A edição 280 traz conteúdo maravilhoso, como sempre, aliás. Nós vamos a um dos destaques, a matéria Floresta em Pé, que nós encontramos na página 22. Vamos a um destaque da entrevista com o climatologista e especialista em meio ambiente, Carlos Nobre. No sentido mais direto de emergência climática, para nós atingirmos as metas do Acordo de Paris, assinado pelos países lá em Paris em 2015, e que depois, na COP,
Convenção Climática número 26 em Glasgow, em 2021, ela foi até reforçada dizendo: não podemos deixar a temperatura do planeta passar de 1,5 graus. Ela já subiu 1,15 graus, nós estamos na véspera lá do precipício, por isso que é emergência climática. E para isso, nós precisamos reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em 50% em 8 anos, até 2030, e zerar as emissões antes de 2050, as emissões líquidas. Olha, as florestas do planeta armazenam uma grande quantidade de carbono. A floresta amazônica armazena mais de 150 bilhões de toneladas de carbono abaixo do solo e acima do solo, na vegetação. Por que a preocupação é tão grande? Porque, em primeiro lugar, os desmatamentos, a degradação, o fogo vai decompondo a floresta vai ficando muito fraca e tudo aquilo vira gás carbônico que vai para a atmosfera e gás de efeito estufa. Por exemplo, o Brasil, quase 50% das emissões de gás de efeito estufa do Brasil nos últimos anos é desmatamento. É desmatamento, principalmente da Amazônia, 80%, mas também do Cerrado e de outros biomas. Então, é essencial, em primeiro lugar, zerar o desmatamento, a degradação, para diminuir as emissões, zerar as emissões que venham de desmatamentos, mas também porque a ciência mostra que o sul da Amazônia está muito próximo do chamado ponto de não retorno. O clima já mudou no sul da Amazônia. A estação seca, em 40 anos, ela já está 5 semanas mais longa. Está ficando um clima seco no sul da Amazônia. Então, se passarmos desse ponto de não retorno, entre 30 e 50 anos, nós vamos jogar na atmosfera uns 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Para atingir o Acordo de Paris, o máximo que nós podemos emitir é 400 bilhões de toneladas em todo o planeta. Portanto, o Brasil tem uma enorme responsabilidade. Nós temos a maior parte da floresta amazônica, 61% de toda a floresta amazônica está em território brasileiro. Portanto, o Brasil tem um papel muito importante de liderar essa transição, essa transformação na Amazônia. Então, nós temos que ter vitória em 2 grandes combates: atingir as metas do Acordo de Paris, e não deixar a temperatura passar de 1,5 grau, e zerar os desmatamentos, a degradação em toda a Amazônia. Agradecemos a Carlos Nobre, climatologista especialista em meio ambiente, que concedeu uma entrevista extraordinária para a revista Boa Vontade. Esse é um trechinho, é imprescindível lermos, é uma questão de sobrevivência, né? Lermos e nos aprofundarmos nesses danos tenebrosos que nós estamos causando à nossa morada coletiva, danos irreversíveis em grande parte, né? E como é grave, porque hoje nós sabemos. Os nossos antepassados não sabiam. Então, assim, tem coisa que não dá mais para mudar, mas uma coisa é você destruir, causar o caos para gerações futuras, sem ter extensão do conhecimento. Outra coisa, Eduardo, é a gente fazer isso com consciência. As gerações futuras não vão nos perdoar, e aí se a gente olha isso do ponto de vista espiritual, é absolutamente complexo, porque no nosso entendimento aqui na Quarta Revelação, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para o nosso estágio evolutivo, nós dependemos da reencarnação para progredir moral e espiritualmente. Então nós vamos voltar aqui. E nós encontraremos este planeta em que condições, né? Então, se a gente ainda não é capaz de agir pela solidariedade, que é imprescindível, bom, que seja então pela sobrevivência. Aliás, João Paiva, né? Há quantas décadas diz que a solidariedade se expandiu do luminoso campo da ética e se tornou estratégia de sobrevivência. Você falava futuras gerações, o Dr. Carlos Nobre destacava que até 2050, eu falo, não, a gente ainda vai vou estar vivo aqui, lá. né? Até lá, se Deus quiser. Então a coisa é muito mais urgente, exatamente. Antigamente se falava muito, lá na frente, e na verdade esse lá na frente está batendo as portas. É importante a gente entender que não só as práticas comuns de relação com o meio ambiente precisam ser mais respeitosas, mas acima de tudo, por exemplo, e a gente tem visto isso infelizmente, um processo no mundo gradualmente acontecendo de desinformação ou mesmo de troca das informações corretas por outras que são nem tão
corretas assim, e que tem gerado em nós uma sensação de, tá tudo certo, na verdade isso é uma emergência à toa, e a verdade não é. Então, só para a gente entender o quanto o nosso papel não é tão menos importante assim, porque quando a gente multiplica informações que não são coerentes com os fatos, como a gente tem visto os especialistas dizerem, quando a gente passa a acreditar ou mesmo tentar se convencer de que a situação é um pouquinho mais amena do que parece, a gente está simplesmente tolhindo na raiz, para usar uma figura bem forte e própria para o momento, a fonte de onde tudo pode mudar, que é a consciência pessoal. E Eduardo, é como se a gente tivesse repetido a postura dos 2 primeiros personagens da parábola que Jesus contou. Exato. A gente olha para esse homem caído à beira da estrada. Se eu fingir que não vi, não minha consciência real. Dói menos, não é real. Mas é real. É real. A gente precisa ser o bom samaritano, Regina. A gente precisa ter coragem, né, de cuidar da terra, de cuidar da nossa sobrevivência, né, como a gente cuida da família, né, que foi o que ele fez. Exatamente. A gente tem que olhar para todas essas questões com responsabilidade, né, porque nós consumimos, nós geramos a economia, né, fazemos a economia girar. Então a gente tem isso nas mãos, a gente pode consumir conforme algo que traga um futuro melhor para a humanidade, a gente pode utilizar melhor os produtos, a gente pode fazer da nossa casa um ambiente mais propício também para essa evolução. A gente pensa que não, às vezes a gente está lá no nosso apartamento, na nossa casa, no nosso ambiente meio fechado e na verdade a gente é capaz de fazer mudanças ali mesmo, né? Talvez a gente não tenha aprendido, né? A gente não necessariamente aprendeu, a gente não necessariamente teve acesso, mas a gente pode correr atrás. Então vamos em busca. Quando sobre reeducar, ele não está dizendo assim, todo ser humano já precisava saber. Não, ele está dizendo, olha, é tempo a todo instante de falar, bom, eu não sei, vou buscar conhecer. É esse o ponto de reeducação aplicado na legião da boa vontade, que é formidável, porque todo mundo se coloca na posição, que deve ser sempre, de aprendiz, principalmente no que diz respeito às condições que nos abrigam, não só no planeta, mas as econômicas, as sociais também, para que a gente possa estar mais atento e sair dessa bolha, né? Porque, no fim das contas, com tanta informação, com tanto acesso como a gente tem hoje, pelo menos para grande parte, ou se não a maioria do mundo, dizer que não sabia, a coisa daqueles 2 outros que passam, sacerdotes até, seria tentar mentir para si mesmo, que é ineficiente, né? A gente não engana nem a si, né? Exatamente. E isso é tão sério, né, que hoje, e essa é a responsabilidade de saber, de ter acesso ao conhecimento, Jesus falou sobre isso. Se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado, mas eu vim. Eu vim e ensinei. Agora vocês têm consciência de que devem amor uns aos outros. E aí, como é que vocês vão viver, né? Então, diante de tudo isso, e Jesus continua mandando ao mundo os seus emissários, no nosso entendimento aqui na religião divina, os cientistas, essas pessoas que estão nos ajudando a compreender a gravidade dessa situação, são emissários do Cristo, são comunicadores, como diz o irmão Paiva, são profetas laicos. Estão nos ajudando a compreender o futuro, para a gente não esperar a tragédia acontecer, para ficar só lamentando. Não, evitar a tragédia. Isso é tão importante que a gente compreenda e assuma essa responsabilidade. Hoje, com um buscador de internet, você já pode pesquisar como reduzir a poluição, como reduzir a emissão de carbono com atos dentro de casa. Por exemplo, se a gente reduzir a quantidade de quilos de carne vermelha que a gente consome na semana, né? Não precisa nem tirar toda a carne vermelha do seu cardápio, né? Fica a critério de cada um, estudo, cada um faz a sua alimentação, mas reduzir, né? Tirar alguns dias na semana, isso já tem um impacto tão benéfico, né? Porque essa é uma das indústrias mais poluentes e essa indústria passa pelo nosso prato. Quando a gente faz, né, uma análise, quais são as marcas que a gente está procurando, qual é o histórico, qual é o compromisso, como que essas marcas protegem, né, as áreas de preservação e quando a gente prioriza, né, os trajetos que a gente vai fazer a pé, ou vai fazer em transporte público, ou vai dar carona, enfim, tantas outras saídas que não são assim, nossa, que coisa imensa, mas que são efetivas, né, e
é muito importante que a gente pense sobre isso, sobre essa capacidade multiplicadora, né, das nossas escolhas. Aqui na revista Boa Vontade 280, na página 15, o irmão Paiva escreve: em 27 de setembro de 1994, pela Superrede Boa Vontade de Comunicação, Rádio, TV e Internet, e posteriormente nas publicações, ratifiquei: enquanto o amor não dominar todas as mentes humanas, mas para valer, a justiça de Deus tem que realizar o seu papel ingente. E o amor é, acima de tudo, a justiça do próprio Deus em marcha, concedendo a cada um de acordo com as suas próprias obras, consoante ensina o sábio dos milênios, Jesus, em seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, e no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Diante do que venho expondo aqui, nada melhor do que observar o recado dos versículos 12 e 16 do Salmo 90, oração de Moisés, varão de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E retoma o irmão Paiva. Em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo, o apóstolo dos gentios, manifesta sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. E encerra o autor. Nós, os cristãos do Novo Mandamento, amigos de Jesus, devemos assumir nosso compromisso com Ele e o levar honrosamente até além do fim. Atenção a esse ponto, né? E o levar honrosamente além do fim. Temos plena consciência do privilégio de que servimos a Jesus, o libertador divino, e por isso mesmo, o melhor que fizermos ainda não será o suficiente. Não por radical exigência dele, porém porque verdadeiramente o amamos. Na cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, na Igreja Familiar número 1 da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em 20 de novembro de 2004, sábado, disse: viemos de Jesus, vivemos por Jesus e voltaremos a Jesus. É uma convocação maravilhosa, Eduardo, que nos lembra que se temos essa vinculação emocional, visceral, espiritual com Cristo, então não podemos fechar os olhos para as necessidades que nós impusemos ao planeta que é do Cristo. Porque por fidelidade ao seu Evangelho, nós vamos precisar reconhecer lá no capítulo 1 do relato de João, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Cristo Jesus. Então, a nossa crueldade com a terra é um desrespeito absurdo com Jesus. Não bastasse o fato de causar a nossa morte, né, e a morte de tanta gente, é um absurdo do ponto de vista espiritual também. Né? Com certeza. E a grande realidade é que o simples sentido de humanidade já nos leva a crer que o cuidado com tudo que possuímos, no sentido de tudo que está sob a nossa responsabilidade, precisa ser o melhor. E é interessante porque Jesus transfere isso a todos. Ele vai dizer, inclusive, que aquele que ama a Deus, a quem não vê, tem de amar o seu irmão, porque ele está ali, está no seu convívio diário. Então há uma incoerência quando você fala, não, eu amo a Deus, mas você tem uma postura totalmente irresponsável com aquilo que é a criação dele próprio. É interessante porque no comecinho do texto há um fato que muitos podem até ter achado diferente quando o irmão Paiva coloca: enquanto o amor não dominar todas as mentes humanas, mas para valer a justiça de Deus tem que realizar o seu papel ingente. Hoje nós temos visto já a consequência natural da nossa irresponsabilidade com relação ao planeta, vindo em formas de diversas catástrofes, inclusive. Essa é a justiça por uma razão natural, porque ação e reação, né, a própria lei física já entende. Agora, o amor ele tem que dominar as mentes humanas, de fato. Hoje se fala tanto em inteligência artificial. Eu tenho visto, na verdade, muita artificialidade na própria inteligência que parte de nós, indivíduos. Então não precisa de uma máquina para fazer aquilo que é, muitas vezes, falta de comprometimento. E quando o irmão Paiva encerra o texto dizendo o melhor para Jesus não é o suficiente, não porque ele fica exigindo, não gostei, não tá bom, mas porque nós o amamos e por isso quem ama faz sempre o melhor e nunca é demais, nós precisamos ter isso um pouco mais aplicado à nossa vida. Porque cada dia, cada instante, não pode ser um desperdício de tempo. Precisa ser uma aplicação do nosso melhor para o convívio, para quem está ao meu lado, como
aquele bom samaritano fez. Ele não fez qualquer coisa. Se ele fizesse o mínimo, já seria muito bom, porque ninguém fez nada, né? Agora, ele fez tudo e o melhor. É assim que a gente tem que começar a agir, né? Eu acho que o bom samaritano, ele se reconectou com a humanidade. Sim. Porque ele se reconectou com o outro, com o próximo, né? Que é o que Jesus estava nos ensinando ali. E, de certa forma, nós também fomos empurrados para sermos desconectados da natureza também. Então, a gente... Talvez isso seja uma das coisas que esteja faltando, né, para nós como humanos, nos reconectarmos com a natureza, entendermos o seu tempo, o seu benefício, a sua forma de agir, né? Porque quando a gente, na nossa casa, por exemplo, faz uma compostagem, né, ou planta um tempero que depois você mesma vai usar na sua panela, ou aproveita a água da chuva. Eu lembrei das minhas tias, elas fazem muito isso, elas compraram galões e começaram a fazer todo um esquema, todo artesanal, para aproveitar a água da chuva. Então, porque elas olham para a natureza, mesmo que a natureza não esteja tão presente no formato de uma floresta, né? Elas olham, mesmo que elas estejam dentro das paredes concretas como nós, elas olham para a natureza, elas se veem parte dessa natureza e querem lançar mão desses recursos, né? Mas isso que você falou, que é inclusive um brado do irmão Paiva há tanto tempo, nós somos natureza. Humanamente também somos. O corpo humano é feito de quê? Plástico? Gente. Porque você falou dessa desnaturalização, é tão grande que chega a um ponto e a gente fala, não, a natureza é só aquilo que é verde, né? Isso, como se a natureza fosse verde, né? A folhinha. E sim, as reservas são importantes, né? Os ambientes preservados, mas assim, cada átomo do nosso corpo é natureza. E tudo que a gente faz e manipula e chama de não natureza é resultado de algum recurso que a gente está tirando, transformando e muitas vezes desrespeitando, né? Desse ciclo extraordinário que é muito maior que todos nós reunidos. Agradecer a você que esteve conosco no programa de hoje, agradecer aos nossos convidados, por favor, voltem outras vezes e nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.